Senhor presidente, senador Valadares, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, novamente Vossa Excelência, que me acompanha, sabe que diariamente eu trago esse cartaz para mostrar que hoje são 117 dias que Michel Temer não cumpre sua palavra perante senadores e senadoras, sobretudo a sua bancada de apoio parlamentar, e não envia a medida provisória. E eu digo isso porque, depois de quase 2 meses calado, sem se pronunciar, sem falar, Romero Jucá, senador, seu líder, aqui no Senado Federal, veio dizendo que a mudança ou mudanças na reforma, na lei que estabeleceu a reforma trabalhista, que deve iniciar a partir do dia 11, agora do mês de novembro, ela aconteceria apenas nessa data. O que significa dizer que isso é um verdadeiro absurdo, porque se de fato o governo tivesse algum interesse em modificar, tal qual prometeu aos senadores, profundamente a lei aprovada, ele teria imediatamente enviado para cá a medida provisória. Mas, senador Valadares, além disso, dos 117 dias hoje, eu também tenho repetido a leitura do termo de compromisso assinado, senador Valadares, entre Michel Temer e sua base. Vários senadores da base que votaram a favor, queriam aprovar mudanças, mas votaram a favor, dando um voto de confiança ao presidente, que lhes garantiu que mudaria uma série de itens, como o trabalho intermitente, salvaguarda da participação sindical na negociação, trabalho insalubre de gestantes e lactantes, o dano extrapatrimonial, a insalubridade de negociação coletiva, o trabalho do autônomo. Então, esses itens todos, ele se comprometeu em modificar. E modificar de que forma? Ele escreveu e assinou e encaminhou à casa no dia 28 de junho deste ano de 2017, que todos aqueles itens polêmicos e que os senadores estão propondo mudanças, está aqui por escrito as propostas de mudança, seriam efetivados através de vetos e edição de uma medida provisória. Vetos, senador Valadares, 0 de vetos. É bom que todos possam ler hoje no jornal Folha de São Paulo a coluna do jornalista, do articulista, que publicada na Folha, a coluna de Franco, que eu estou abrindo aqui, presidente, e estou com a coluna muito interessante de Bernardo Melo Franco. Ele também aborda a desastrosa entrevista concedida e publicada no dia de ontem pelo jornal Folha de São Paulo, concedida pelo presidente do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior do Trabalho, TST, ministro Ives Gandra. E diz ele na sua coluna, Bernardo Melo Franco, que há poucos dias da reforma trabalhista entrar em vigor, surgiu um defensor sincero da reforma trabalhista, e se referiu à entrevista concedida pelo Ives Gandra Filho, e que, na entrevista, ele disse que exatamente o que o governo, o que empresários e, principalmente, senador Valadares, o que os senadores e senadoras repetem dia a dia de forma mentirosa, porque eles sabem que estão faltando com a verdade, que essa reforma trabalhista somente moderniza as relações de trabalho e não retiraria nenhum direito do trabalhador. Pois bem, Ives Gandra foi mais sincero do que os senhores e as senhoras. Tem sido mais sincero do que o presidente da República, porque ele disse que nunca se conseguirá combater o desemprego só aumentando direitos, e que esta reforma, sim, flexibiliza, retira direito dos trabalhadores. Veja, e aí o que escreve Bernardo Melo Franco: nos últimos meses, o cidadão que tentou se informar sobre a reforma ouviu de Michel Temer que o governo não seria idiota, entre aspas,
de restringir os direitos, abre aspas, não haverá nenhum direito a menos para o trabalhador, fecha aspas. Essa foi a afirmativa de Michel Temer, e que ele prometeu à nação e aos trabalhadores brasileiros. A declaração de Gandra sugere que o idiota da história foi quem acreditou na palavra do presidente. Veja, quem acreditou, primeiro, que a reforma não retiraria direitos. Ela retira direitos. Segundo, que acreditou na palavra e na assinatura do presidente, porque o presidente garantiu que mudaria a reforma trabalhista por vetos e edição de medida provisória. Na hora em que ele sancionou a lei, nenhum veto foi colocado, nem mesmo aquele que retiraria do texto a possibilidade do trabalho de mulheres gestantes e lactantes em lugares insalubres, nem mesmo esse, senhor presidente. Então, o Michel Temer tem feito o povo brasileiro não apenas de idiota, mas ele tem mentido de forma deslavada. E eu fico me perguntando, senadora Kátia, como é que ficam os senadores em aceitar passivamente? Porque eu estou ouvindo alguns aqui dizer o seguinte, não, se ele não editar a medida provisória até sexta-feira, nós vamos tirar. Eu pergunto, e os vetos? Que ele também se comprometeu com os vetos. Alguém da base do governo veio à tribuna para reclamar de Michel Temer, que sancionou a lei sem um veto e, portanto, deixou de cumprir a sua palavra escrita e assinada, que ele faria modificações através de vetos e edição de medidas provisórias para agregar as contribuições e realizar os ajustes sugeridos durante todo o debate no Senado Federal. Eu concedo, senadora Kátia, a parte a Vossa Excelência. Obrigada, senadora Vanessa. Quero aqui cumprimentá-la pelo seu pronunciamento e reiterar que também votei contra a reforma trabalhista, não por discordar de todo o texto. Nós tínhamos e temos um pedaço, uma parte do texto, que moderniza a lei, que avança, que propõe novos mecanismos da relação entre patrão e trabalhador, que são saudáveis para o país. Mas votei contra, um dos motivos é esse que Vossa Excelência está dizendo, a respeito das mulheres grávidas poderem trabalhar em local insalubre. Eu jamais poderia colocar a minha digital com esta marca e quero comunicar que eu protocolei um projeto de lei já no mês passado, com todos os 8 pontos que o governo federal prometeu que ia corrigir com essa medida provisória que a Vossa Excelência está dizendo. Eu não esperei essa medida provisória, portanto, se o governo quiser aprovar, meu projeto já está protocolado, é só dar tramitação de urgência e nós aprovarmos os 8 pontos, exatamente como o governo prometeu de fazer, e já nós estamos com 90 dias e nada foi feito, e o governo federal, o presidente Michel Temer, não enviou para essa casa esses pontos que vão corrigir essas aberrações, como também o trabalho que você fica em casa sem carteira assinada à disposição do patrão. Isso pode ser bom lá para a Europa, onde os empregos são muito fixos e estáveis, né? No Brasil, onde o emprego é instável, essa medida não se adapta, não tem nada a ver com o nosso país. Portanto, também votei contra por conta desse item que pode provocar um desânimo, um desalento para o trabalhador e não traz nada de saudável na relação entre patrão e empregado. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço a parte, incorporo na íntegra meu pronunciamento, senadora Kátia. Vossa Excelência tem sido uma parlamentar de extrema coragem. Vossa Excelência, senador Eduardo Braga, senador Roberto Requião, senador Renan Calheiros, porque mesmo fazendo parte do partido de Michel Temer, tem se colocado contra essas medidas danosas à nação brasileira e, sobretudo, ao povo brasileiro. Mas vejam, nós estamos aqui, eu senadora Kátia, e tantos virão à tribuna para falar da reforma trabalhista. Mas veja o que os jornais publicam no dia de hoje. Todos os jornais publicam que o resultado da reunião com Michel Temer e seus ministros e líderes no dia de ontem foi a decisão, senador Humberto, de que a privatização da Eletrobras será feita através de projeto de lei.
Veja, e que vai enviar o projeto de lei ao Parlamento brasileiro até a próxima sexta-feira. Ou seja, a velocidade é a máxima possível, porque eles querem aprovar todas as maldades, absolutamente todas as maldades, antes do término do mandato de Michel Temer. E se somar essa decisão, eles estão dizendo que vão arrecadar 12 bilhões, como se isso resolvesse o problema do Brasil, senador Valadares. 12 bilhões somente. Uma empresa que vale mais de 400 bilhões. Olha aqui, como se isso fosse salvar o Brasil. Pega aqui uma matéria, estudos apontam perda de 1 trilhão em renúncia fiscal após o leilão do pré-sal. O que significa? Uma outra medida provisória, onde ele está isentando do pagamento de vários tributos, imposto sobre importação, contribuição sobre o lucro, PIS, COFINS, das empresas de petróleo e gás que importarem equipamentos, ou seja, gerando emprego lá na China, gerando emprego lá em Singapura contra o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Mas vamos lá. No Congresso, o novo refis que ele sancionou retirou 6 bilhões e 400 milhões do orçamento. E aí quer vender a maior empresa de energia, uma das maiores do mundo, aquela que não apenas gera e distribui energia, mas aquela que determina a política energética do Brasil, por essa bagatela. E, aliás, senhor presidente, para concluir, Vossa Excelência pediria 1 ou 2 minutinhos a mais apenas para concluir, dizer, senhor presidente, que o decreto que foi publicado no dia 1º, vários parlamentares já falaram, um decreto que facilita a venda de ativos de empresas subsidiárias ou controladas pelas estatais, pelas empresas de economia mista, um decreto que libera essas vendas de ativos, que nada mais é privatização, venda de patrimônio público, libera da licitação. E não apenas isso, libera, inclusive, os agentes públicos que promoverem essas avaliações de responderem futuramente por qualquer processo. E mais, determina o sigilo, que muitas operações poderão ser sigilosas. Ora, até ontem a gente via reclamando, vários discursos reclamando que faltava transparência ao BNDES, e agora? Querem vender o patrimônio público de forma sigilosa, sem que o Brasil, pelo menos, saiba por quanto foi? Então, presidente Valadares, quero que estamos denunciando ao Ministério Público Federal, já fizemos pronunciamento, as ilegalidades que envolvem a privatização da Eletrobras, porque de toda a formatação da privatização participam pessoas que fazem parte de empresas que atuam na iniciativa privada, como a 3G, que é a proprietária da empresa Equatorial, uma das maiores de energia que atua aqui no Brasil. Então, isso tudo é feito de forma muito coordenada. Entregar o patrimônio público a preço vil, a preço de banana e a grupos de amigos seus, senhor presidente. É muito grave o momento que nós estamos vivendo e, por isso mesmo, entendemos que é necessário a mobilização da população para não permitir a privatização da energia no Brasil, para não permitir que vigore, tal como está, essa absurda reforma trabalhista.